Eu tenho postado algumas informações nas minhas mídias sociais sobre campos magnéticos, sobre meu trabalho na comunidade Luz de Figueira como missionária, sobre os meus processos. E eu acho que uma parte importante desse processo não foi falado, que foram as minhas dores, né? O que me levou a procurar esse caminho. E geralmente a gente esconde essas coisas, né? Porque foram processos assim, foram difíceis, né? Dolorosos, mas eu sinto que é muito importante falar deles, né? Eu sinto que existem muitas pessoas passando pela mesma coisa, ou que passaram, e que quando a gente traz essa verdade do que realmente aconteceu com a gente se liberta, né? A gente se coloca em um lugar assim de vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo, eu acho que a gente se conecta com as pessoas que passaram ou que estão passando pela mesma situação. E aí eu tomei coragem, né, de falar para vocês assim as minhas dores, as minhas tristezas, tudo que eu passei, porque só ver o resultado, né, eu acho que não é tão significante assim. É muito bom a gente ver todo o processo. E a razão também pela qual eu tô fazendo isso é porque eu recebi alguns questionamentos, algumas críticas, muitas dúvidas sobre meu último vídeo falando sobre imunidade, principalmente sobre a vacina, quando eu disse que eu não tomava vacina, que eu não acreditava na vacina, mas eu deixei muito claro, né, que eu estava falando de uma experiência minha, né, baseada nas visões de duas pessoas que são meus mestres aqui na Terra. E, enfim, eu quero primeiro contar um pouco da minha história, né, contar o que eu passei e o que me levou a essas buscas, assim, né, de autoconhecimento, desenvolvimento, né. E a gente sabe que esses processos, eles não são fáceis, né, a gente tem que tirar muitas máscaras, né? Tem que se desconstruir, né? Para fazer espaço, a gente tem que tirar muita coisa e é doloroso esse processo. Mas é a vida, né? É o que todo mundo passa e eu acho que o que faz a gente uma humanidade é que nós experienciamos os mesmos sentimentos. Não importa quanto dinheiro você tenha, não importa quão bonito você é, não importa. A gente, em termos de sentimento, a humanidade é a mesma. Medo é medo para todo mundo, né? Dúvida é dúvida para todo mundo, amor é amor para todo mundo. Então eu acho que o que faz a gente iguais, né? Na verdade é o sentimento. E pensando nisso, né, eu vou dividir com vocês aqui todo o meu processo. Eu terminei fazendo algumas anotações também das perguntas, né, que me fizeram, eu pretendo responder nesse vídeo, porque de repente a dúvida de um é a dúvida de todo mundo. Então vamos lá. Eu não tinha muito o que reclamar da minha vida, sabe? Vivi uma vida assim financeiramente bem, né? No amor também estava tudo certo. Nessa época que as crises começaram, estava morando no país que eu queria, eu morava em Nova York, vivendo a vida que eu queria, sabe? Podia fazer qualquer coisa, mas eu senti uma dor no peito. E era assim uma dor que chegava a ser física. E estava tudo bem com a minha saúde, né? Era essa dor. E eu não queria mais aceitar viver com essa dor, porque é difícil, né? Imagina, eu saía com as minhas amigas, a gente estava às vezes num lugar legal, sabe? Fazendo coisas, todo mundo alegre, mas aí essa dor que incomodava, que ficava ali, então eu tinha que resolver aquilo. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tinha passado os processos que eu passei, né? Que me levaram a estar onde eu estou hoje. Então, assim, eu não sabia como procurar ajuda. E quando eu ligava para um amigo, às vezes triste, chorando, sabe, em depressão, muito mal, que eu contava que eu não estava bem, eu não sabia o porquê, porque não dava para colocar a culpa na vida financeira, né? Não dava para dizer porque eu não tenho dinheiro, não dava para colocar a culpa no amor, porque eu estava saindo com um cara que era tipo o príncipe do príncipe, entendeu? Não tinha nada que eu pudesse falar isso, então eu não conseguia entender, né? Ao mesmo tempo eu procurei ajuda de alguns profissionais, assim, mas não senti que eles estavam me ajudando, não senti que eles entendiam o que era, e foi ficando mais difícil. Então, nessa
busca toda, né, eu ficava mudando de um país para o outro porque eu achava que era o lugar. Eu achava que se eu mudasse para um outro país, as coisas iam melhorar. Então eu morei em Nova York, morei em Toronto, morei em Paris, morei no mundo inteiro achando, eu mudava o tempo todo. Mesmo no Brasil eu mudei o tempo todo, porque eu não conseguia saber o que era em mim, então eu só pensava que era a volta. E quando eu falava para um amigo meu, né, que eu tô com esse problema e tal, aí eles falavam assim, queria estar depressiva igual você, dormindo em Nova York e acordando em Paris. Então as pessoas não levavam a sério, porque as pessoas achavam que eu criava, que não existia isso. Só que a dor era muito real. E aí eu lembro que um fato interessante, assim, hoje eu dou risada, mas na época foi bem... Foi tenso, assim, eu em Nova York... E aí tem aquelas mulheres que veem o futuro, né? Aquelas, fica tipo uma vitrine, sabe? Aquelas lojinhas com vitrine, elas ficam vendo o futuro. E eu entrei e a mulher começou a dizer... Assim, ela inventou algumas coisas, né? Disse que essa dor no peito tinha a ver com um trabalho que foi feito no passado, na minha família, e contou uma história. E eu, naquele desespero, comecei a acreditar na mulher, né? E comecei a acreditar e ia nela sempre. Só que aí ela começou a me pedir para eu levar bolsas minhas, né? Tipo, bolsas, para ela fazer oração nessas bolsas. E nessa época eu era super patrícia, sabe? Então eu só tinha bolsa caro, essas bolsas assim, Chanel, Hermès. Então não dava para eu levar uma bolsa minha para ela, entendeu? Tipo, uma Chanel naquela época eu não lembro, acho que era 3.000 euros, não lembro agora. Mas tipo, não dava para levar. Então eu lembro que quando ela pediu a bolsa, eu dei uma de academia, que aí não era uma bolsa cara. E aí ela pediu logo depois um valor absurdo, assim, 10 mil dólares, né? É absurda a história. Ela pediu 10 mil dólares, dizendo que era pra ela fazer uma oração nesse dinheiro e depois ela me devolvia. Aí eu comecei a desconfiar dela. Eu morava com uma amiga nessa época em Nova York, e aí eu falei pra minha amiga, e ela falou, não, Agda, você é louca, não faça isso e tal, não sei o quê. Aí eu fui e disse a ela, falei, olha, eu não vou trazer o dinheiro aqui, porque eu não tenho esse dinheiro primeiro, e é muito difícil, assim, como que eu vou mesmo pedir emprestado a alguém, trazer aqui se eu for assaltada, né? E ela falou, porque você valoriza mais o dinheiro do que a sua cura, porque você é muito materialista. E ela começou a falar essas coisas pra mim. E aí eu vi que ela era uma picareta e que só tava querendo pegar meu dinheiro. E um dia antes, ela ficou me pedindo bolsas, e eu tinha levado uma bolsa um pouco mais caro que a da academia, sabe? Uma bolsa melhorzinha. Era até uma da Chanel, mas não era uma pequenininha. E aí foi que ela não queria devolver. Aí minha amiga foi comigo lá, né, que morava comigo, e a gente ameaçou chamar a polícia e tal, ela devolveu. Pra vocês verem o tipo de enrascada que eu me enfiei por causa dessa dor no peito. Eu lembro que eu tinha decidido voltar pro Brasil, porque eu não tava aguentando mais ficar em Nova York. Aí a minha amiga disse assim, por que você não vai pro Havaí? Que é praia, é natureza, e depois você decide o que faz. Então eu tava sem clareza nenhuma de pensamento, tudo que me mandassem fazer eu fazia, e eu querendo melhorar, não conseguia pensar, comprei a passagem e fui pro Havaí. Só que assim, de Nova York pro Havaí, é a mesma distância de Nova York pro Brasil, então não fazia sentido eu ir pro Havaí. Mas eu fui, né, e quando eu voltei do Havaí, eu voltei muito bem. Então, assim, estar lá me deixou melhor. E aí foi que eu percebi que se eu estivesse próximo da natureza, eu ficava mais harmoniosa, né? Eu fui entendendo isso, que toda vez que eu estava em uma cidade cheia de gente, eu ficava ansiosa, minha dor no peito aumentava. Ficar ao redor de um monte de gente em uma cidade me fazia mal, e quando eu estava próximo da natureza me fazia bem. Então isso foi já o começo da minha cura, né? Porque aí depois disso eu fui procurando fazer mais hikes, surfar mais e tomar banho de cachoeira. Eu lembro que eu troquei o ano novo de festa para ficar 7 dias no Vale do Pati. Então aí eu já estava começando o meu processo de cura, de desconstrução. Porque eu comecei a fazer as coisas que me faziam bem. Eu terminei voltando pro Brasil, e quando chegou no Brasil, eu comecei a procurar tudo, cabala, yoga, tudo que eu pudesse fazer, porque eu não aceitava mais viver com aquela dor, e era uma dor intensa e constante. Eu lembro que um dia eu cheguei a perguntar a todo mundo que eu encontrava na rua se a pessoa era feliz e se ela sentia essa dor. Quando, nesse processo todo, eu comecei no templo Hare Krishna,
E lá você pode morar nesse templo, né? Você tem que abdicar de todos os seus bens, né? E aí você pode morar lá. E eu tava pensando em fazer isso, olha a loucura da pessoa. Só que um dia eu fui para uma aula lá no templo Hare Krishna, e aí eu perguntei assim pra pessoa que me deu a aula, você sente uma dor no peito? Ela falou, eu falei assim, você já sentiu uma dor no peito? Ela falou sim. Ah, mas melhorou depois que eu vim morar aqui. Eu falei, mas sumiu, mas desapareceu? Ela falou, não. Aí eu falei pra mim mesma, eu não vou doar tudo que eu tenho pra vir morar no templo e continuar com a dor. Eu só faço isso se a dor sumir. E eu vi que a dela não tinha sumido, então eu vi que não era o caminho. Aí eu desisti de morar no templo Hare Krishna. Mas fiquei nessa busca um bom tempo. Quem me conhece sabe o tanto que eu busquei, sabe? E foram anos e anos e anos com essa dor. Eu mudei para Praia do Forte, porque eu achei que ficar perto do mar ia me fazer bem, por causa da experiência do Havaí. No começo até me fez, assim, né? Mas depois, tudo perfeito, tudo lindo, e eu não tava bem. Eu chorava, sabe? Eu ficava trancada no quarto 7 dias, porque era uma dor que eu não sabia o que era. E aí eu fui desconstruindo uma série de coisas na minha vida, porque eu não conseguia mais viver a minha vida, né? Só com a dor no peito, me sentindo mal, sem saber o que era. Passei vários processos muito intensos, assim. E eu tomava floral, entendeu? Ajudava, mas mesmo assim ainda não resolvia. Ajudava, os florais me fez, assim, continuar na caminhada. Mas mesmo assim a dor ainda estava ali. E eu lembro que um dia eu falei, gente, eu acho que eu morri. Eu acho que eu morri e eu não sei. Sabe quando você olha assim pra tudo e parece que nada tem sentido? Eu achava que eu tava passando uma experiência de morte e não sabia. Eu cheguei a esse nível de loucura. Aí, quando eu tava na Praia do Forte, eu falei, não, deve ser o lugar, deve ser a cultura do Brasil, deve ser que eu não me encontre aqui. E eu decidi ir pra Alemanha. Quando eu cheguei na Alemanha, foi pior ainda, né? Muito pior mesmo. E lá na Alemanha eu tive uma crise tão grande que eu decidi que eu ia cometer suicídio. Não assim me matar, né? Não ia pegar uma faca e me matar. Mas eu sei que na Suíça dá pra fazer o suicídio assistido, você só tem que fazer alguns exames pra mostrar que você não tá com algum problema psicológico. Mas você pode fazer. E aí eu pesquisei assim, eu falei, não quero mais viver, tá decidido, não vou mais viver assim, não dá pra viver com essa dor mais. E eu tinha decidido, mas, né, eu descobri, lendo assim, sobre os campos magnéticos. Do nada, assim, as coisas que chegam na vida da gente, né? Eu descobri sobre os campos magnéticos. E nessa que eu descobri dos campos magnéticos, eu comecei a linkar os campos magnéticos com todo o trabalho do Dr. Bach e do Trigueirinho. Então, a transformação na minha vida aconteceu, que eu saí de um estado de muita dor, né, muita dúvida, muito medo, sensação de estar perdida, de não fazer parte, né, essa coisa de não pertencer. Eu saí desse lugar e fui para um lugar de muita graça, de muita paz, de muita luz, de muita plenitude, de que tá tudo certo, de colaboradora, né, do plano. Então, assim, foi através do conhecimento desses campos magnéticos. Então, o que eu quero deixar claro aqui, e eu vou explicar o que são os campos magnéticos e como eles são construídos, mas o que eu quero deixar claro aqui é que toda vez que eu falar de sentimentos, eu estou falando de informações que são colocadas nesse campo magnético. E que toda vez que eu falar de coração aqui, eu estou falando da força que gera esse campo magnético. Então, às vezes a gente usa uma linguagem, coração, sentimentos, e a pessoa não entende que tem um embasamento científico por trás disso, né? Então, eu fiz 2 vídeos, né? Antes desse que eu tô esclarecendo as coisas, né? Eu fiz 2 vídeos. Um foi sobre a compaixão e outro foi sobre a imunidade. Esse vídeo da imunidade, eu recebi muitas perguntas. Eu recebi até uma crítica sobre o que eu falei da vacina, né? Mas vamos lá, gente. Trigueirinho foi um líder espiritual, né? Eu frequentei a comunidade dele, participei de várias missões. E Trigueirinho falava muito que a sua imunidade, né, é o amor que irradia do seu coração. E eu vou explicar como que é isso traduzido para uma linguagem mais científica, né? Que não é... Ele estava falando de amor ali porque todo mundo entende o que é amor,
né? Qualquer pessoa sabe o que é amor. A pessoa pode até não estar vibrando no amor, mas ela sabe o que é amor. Agora, campos magnéticos, não é todo mundo que sabe. Eu não sabia, eu mesmo estudando floral, mesmo indo fazer missão humanitária, mesmo eu não sabia. Eu fui descobrir o que era campo magnético quando eu tava já a ponto de não querer existir mais, que eu ia fazer uma besteira. Eu acho que foi informação que chegou pra mim pra eu continuar, sabe? E o que acontece é que, assim, recentemente, né, os cientistas fizeram uma descoberta que mudou, assim, como a gente vê o coração, né? Porque o que acontece? Os campos magnéticos, eles são gerados, né, pelo coração, porque o coração é um órgão elétrico, né? E é a fonte mais forte de eletricidade biliar rítmica, que vai para todas as nossas células. E aí esse campo magnético é gerado. E esse campo magnético, ele tem informações. E como que a gente coloca informações nesse campo magnético? Através dos sentimentos. Você entendeu o processo? Então, quando o Trigueirinho falava de amor, ele estava falando o quê? Da informação que você coloca nesse campo magnético. E de irradiação, ele estava falando da irradiação desse campo magnético. Agora sim, uma outra coisa que a ciência descobriu hoje, isso é um fato, né? A pessoa pode acreditar ou não, mas ela não tem como mudar essa realidade, é que esses campos, eles podem ser facilmente medidos hoje. Por quê? Porque esses campos, eles não estão só irradiando, né? Eles estão sintonizados com o nosso sistema nervoso. Então, eu tenho tecnologia, por exemplo, que eu meço o meu campo. E isso foi importante para mim, por quê? Porque, além de esclarecer ainda mais para mim a visão de Trigueirinho, ele falava uma linguagem de amor que era acessível a todo mundo, né? Me deu a liberdade de criar o meu próprio campo. E aí eu percebi que todas aquelas dores, aquelas tristezas, não tinham a ver comigo. Não era com a minha vida. Se minha vida estava perfeita, no dinheiro estava perfeito, no amor estava perfeito, eu podia ser qualquer pessoa, ir para qualquer lugar, eu tinha liberdade geográfica, liberdade financeira, minha vida sempre foi uma bênção. E por que eu tinha tanta dor? Porque aquilo não era meu. Aquelas dores não eram minhas, eram de outros campos que estavam interferindo no meu campo, porque os campos magnéticos, eles se relacionam entre si e eles trocam informações. E isso é ciência moderna. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar, né? E aí, quando a gente vai também pega um trabalho de um Dr. Bar da vida, que o cara foi cientista, homeopata, né, bacteriologista, infectologista, Dr. Bar também trabalhou os campos magnéticos. Por quê? O que Dr. Bar trabalhava? Não era a harmonização dos sentimentos? E o que é isso? Como que a gente cria o nosso campo magnético? Não é através dos sentimentos? Então, o Dr. Bar só não usou a palavra campos magnéticos. E, de repente, porque não era um conhecimento que deveria chegar naquele momento para a humanidade. Entendeu? Então, quando eu falo que, no vídeo, né, o que eu aprendi com o Trigueirinho, que sua imunidade é o amor que irradia do seu coração, eu tô falando de campo magnético. Toda vez que eu falar de sentimento aqui, gente, eu tô falando da informação que eu coloco no meu campo magnético. E toda vez que eu falar de coração, eu tô falando de um órgão elétrico que gera um campo magnético. Que fique bem claro isso, né? E eu acho muito importante todos nós estudarmos essa nova ciência. Por quê? A gente sabe que existe uma ameaça de se banir a terapia floral das práticas integrativas no Brasil. Não só no Brasil, na Espanha, em Portugal. Então a gente tem que se encher de tudo que for científico para a gente poder ter argumentos, para a gente poder sustentar isso, né? Levar à frente o trabalho que o Dr. Bar deixou aí e construir mais em cima disso. Se ele deixou um tijolinho, a gente faz um tijolo e meio e assim vai. Existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento são informações estruturadas sobre determinado assunto que precisa ser revisado, substituído, atualizado de tempos em tempos. O que era verdade no passado talvez não seja hoje. E o que é verdade hoje talvez não seja amanhã. Então o conhecimento, ele pede essa atualização, senão a gente fica estacionado. A sabedoria não, a sabedoria é algo fresco, é algo do ser. Quando o ser é sábio, ele sabe o que fazer com o conhecimento. Então, você precisa de sabedoria para aplicar o conhecimento ou para não aplicar mais o conhecimento. Né? A gente ilustra isso com tomate. Eu li um dia isso e adorei. Que conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. E sabedoria é não utilizar o tomate na salada de fruta. Não é verdade?
Então não adianta ter conhecimento sem sabedoria. Conhecimento sem sabedoria aprisiona. E eu vejo um monte de gente preso em técnicas antigas que não leva a lugar nenhum, que foi bom até ali e agora não é mais. Se a gente pegar Dr. Bach se atualizou o tempo inteiro. Imagina tudo que ele foi: bacteriologista, infectologista, imunologista, cientista. Ele foi tudo isso. E aí depois ele foi para a homeopatia, que foi através de lá que o despertar dele começou para a questão floral. Mas o que ele diz na palestra dele para os homeopatas? Quem viu essa palestra dele, quem leu, ele dizia o seguinte, que a homeopatia era um meio, mas não um fim. Que similar não pode se curar similar. Que similar combate similar. Que só o que cura é amor. Olha a sensibilidade desse cara. Né? Então ele foi grato à homeopatia, mas ele não ficou ali. Ele usou como meio para chegar em um fim. E mesmo o trabalho de Dr. Bach, a gente tem que usar como meio para um outro fim. Porque, gente, vou dar outro exemplo. Cristo, né? Vocês acham mesmo que Cristo foi tudo que ele podia ser? Ou Cristo só foi um pouquinho do que ele podia ser, porque a gente talvez não pudesse conceber a grandeza de Cristo? Quando ele disse assim, vocês farão obras maiores que a minha, ficou claro para mim que ele não estava sendo tudo o que ele podia ser. Não por ele, mas porque a gente não podia conceber aquilo. Então só vem pra gente o que a gente está preparado para receber. Quanto mais espaço você faz, né? Mais a informação chega, e aí você aplica, e aí você eleva, e aí precisa de outra informação, e assim a gente vai evoluindo, né? Então a gente não pode estacionar em conhecimentos antigos, a gente tem que estar o tempo todo evoluindo, sabe? Revindo, questionando, aplicando coisas novas. Se eu tivesse presa ao meu passado, eu não teria construído nada que eu construí, porque também teve uma experiência também que me ajudou. Eu consegui ver o campo magnético da minha cachorra. Eu não acreditei quando eu vi. E aí também eu fiz a associação. Se de cachorro existe também de humanos, né? Que eu sou muito próxima dela e eu tenho muito essa proximidade com os animais. Então eu não vejo diferença nenhuma entre os animais e a gente. E aí eu comecei a experienciar isso. E eu fui para a Grécia, para um centro de meditação, onde eu tive experiências incríveis em torno do coração. Eu comecei a aprofundar meus estudos no coração. E outra coisa, se a gente pegar todos os livros da Grande Fraternidade Branca, quem lê aqui a Grande Fraternidade Branca sabe disso, fala do coração. Tem até um trecho no livro, aquele Mãe Maria Revelações, que diz assim, Mãe Maria diz assim, as pessoas acham que as coisas acontecem pelo objeto, né? Ela empodera o objeto. Mas um dia elas vão descobrir que as coisas acontecem pelo próprio poder que tem dentro dela. Mas isso é uma segunda lição. Então eu lia esses livros assim e eu entendia que ela estava falando de algo dentro. E era o coração da gente. Ela estava se referindo ao coração da gente. E hoje eu sei, né, que o coração é um órgão elétrico. Hoje é um fato, isso a ciência descobriu. E que ele produz, né, ele gera esse campo magnético. Porque é uma fonte muito forte de eletricidade biliar rítmica. Então a gente precisa estudar os campos magnéticos. Por quê? Depois que eu passei a estudar esses campos magnéticos e eu aprendi técnicas de melhorar a qualidade do meu campo magnético, minha saúde melhorou muito mais. Eu já tinha uma saúde boa, uma disposição, mas melhorou muito mais. Meu relacionamento comigo mesma melhorou muito. Com os outros, sabe? Eu consegui não só ter um relacionamento melhor com as pessoas, mas eu consegui também ajudar as pessoas a se elevarem, né? Toda situação hoje que acontece comigo, seja ela qual for, eu consigo transformar algo tenebroso em muita luz. E esse é o poder da gente. O ser humano, ele consegue pegar algo tenebroso e transformar em luz. O meu próximo vídeo eu vou falar sobre inveja, né, que eu tô gravando, eu vou falar sobre inveja e eu vou explicar, né, como que você consegue pegar a inveja, que é um sentimento destrutivo, e transformar em algo que te gere consciência e transformação. E a gente consegue. Não é o que acontece com você que é importante, é o que você faz com o que acontece com você. E quando você trabalha os campos magnéticos, que você consegue criar campo magnético com mais qualidade, tudo que chega para você, você consegue dissolver e transformar. É como se você fosse um alquimista,
né? Então, a grande transformação da minha vida, apesar de eu ter estudado terapia floral, yoga, cabala, um monte de meditação, só veio mesmo a transformação quando eu aprendi, né, a me relacionar com as pessoas através desse campo magnético. Por quê? Vocês podem acreditar ou não nos campos magnéticos, mas hoje é fato, é ciência. Não tem como vocês... Pode decidir não acreditar, mas aí cada um faz da vida o que quer, mas eles existem. E independente da sua crença, existe uma comunicação magnética e energética muito real, o tempo todo acontecendo entre as pessoas. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô irradiando um monte de coisa. E vocês também. Então existe uma comunicação energética e magnética. O que não é falado é sentido. Tudo que eu penso sobre uma pessoa, por mais que eu não fale a ela sente em algum lugar da consciência dela. E às vezes a gente não fala uma coisa por educação, mas está emanando para a pessoa isso. E a pessoa em algum lugar da consciência dela, ela sente. E eu sei disso, porque eu quase morri por causa disso. Você entende como a gente consegue matar uma pessoa energeticamente? Muita gente que comete suicídio hoje não é porque quer cometer o suicídio. Muitas pessoas que cometem suicídio hoje é porque está sofrendo interferência no campo magnético. Então você entende a quantidade de vidas que a gente pode salvar se a gente aprender a lidar melhor com o nosso próprio campo? Porque não só a gente melhora o nosso, mas a gente ajuda também a melhorar de outras pessoas. Esse é um trabalho muito importante que precisa ser feito. Eu acho que esse é um dos trabalhos mais importantes que precisa ser feito nessa época. E hoje eu vejo o trabalho de Ba de um outro lugar. Eu sempre achei, né? A gente sabe que o trabalho de Ba é super científico. Uma vez eu escutei de uma terapeuta, né, Rosana, que pra mim é uma mestra, assim, que ela disse assim: Dr. Ba, o sistema dele de floral, né, é TI, é alta tecnologia, né? Ele imprimiu em água informações que curam. E é verdade. Você pode olhar a terapia floral da onde você tá e ver como uma coisa naturalzinha, como florzinha, mas não é, é TI. É TI, né? Ela disse bem dito. E hoje, estudando os campos magnéticos, é que eu vejo que é mesmo. Então, vamos abrir. Essa pessoa que me mandou mensagem, me mandou WhatsApp, é uma amiga minha. Eu sei que ela não mandou uma mensagem assim, como uma forma de me criticar. Ela mandou até para eu tomar cuidado, porque eu tô fazendo conteúdo agora na internet. Então, ela disse assim, você tem que atingir todos os públicos. E aí, quando você fala de vacina, você está eliminando um público. Eu não tô aqui para ter quantidade de gente me seguindo, não. Eu tô aqui para compartilhar com vocês coisas novas que eu tenho aprendido, que transformou a minha vida e que eu gostaria que todo mundo tivesse acesso. E ao mesmo tempo, abrindo esse espaço para vocês compartilharem comigo, né? Uma das coisas mais lindas que aconteceu no meu processo, né, de transformação e de cura, foram as pessoas que eu conheci. Porque eu fui conhecendo pessoas que também estavam no mesmo processo, se autotransformando, se autocurando, e isso dá muita força, né? Isso é muito, muito lindo. Então, me ajudou, são as irmãs de caminhadas, né? Os irmãos de caminhada. Então, gente, assim, eu quero pedir para vocês que se vocês tenham alguma experiência com usando o coração, ou se vocês sabem alguma coisa do campo magnético, ou se vocês sentem essa dor no coração, ou se vocês conhecem alguém que está passando um momento assim, compartilhe aqui, né? Vamos trabalhar juntos. Essa fase do planeta é uma fase de muita cura, né? E eu sempre falo assim que esse trabalho não é da grande fraternidade. Os seres de luz, eles estão aqui para ajudar a gente, mas esse trabalho é nosso, a gente está encarnado no corpo físico, a gente tem irradiações que podem ajudar o planeta, né? A gente tem o poder de criar a nossa realidade. E, gente, quando a gente trabalha os campos magnéticos, né, a gente começa a ter liberdade de escolher como se sentir. O mundo vai cair na sua cabeça e você vai estar no seu centro. Não tem coisa melhor que isso. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. Esse é o luxo dos luxos, sabe? O mundo tá caindo, a coisa tá explodindo e você tá no seu eixo e bem, né? Esse espaço que você constrói, né, é sua liberdade e seu crescimento.
tudo que acontece na sua vida, não importa o que alguém fez com você, importa o que você vai fazer a partir daquilo. Então, entre o que acontece com você e o que você vai fazer, que é a sua reação, tem esse espaço. E esse espaço é sua liberdade, seu crescimento. Ninguém pode tomar isso de você. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. E se você trabalhar esses campos magnéticos, se você aprender a trabalhar eles, se você começar a ter consciência deles, você não só se ajuda, mas você ajuda todo o universo.